Mas ou não? Ok. Então, abra comigo no Salmo 31. Salmo 31. Diz assim: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundir. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos fui o opróbrio dos meus vizinhos e o horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Diga comigo, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Amém. Tem aqui a palavra do Senhor. Sabem que o livro dos Salmos é um livro único na Bíblia, muito especial. Em primeiro lugar, porque é um livro de poemas. Eram poemas hebraicos que eram escritos para serem cantados, musicados e cantados. Muitos deles eram cantados na entrada do templo. E Davi, que escreveu este salmo, era alguém que era um músico também e era um poeta. E era um homem sensível. E a razão por que muitos de nós gostamos de ler os salmos é porque eles traduzem muito a natureza humana, a nossa humanidade, as nossas glórias e as nossas misérias, as nossas forças e as nossas fraquezas. E assim os salmos exprimem estados de alma, a demonstrar, digamos assim, a palavra de Deus, por isso é que eles estão na palavra de Deus, a demonstrar que nós somos todos feitos da mesma massa. Davi está a sentir-se deprimido. E qualquer pessoa pode passar por uma depressão, por um problema emocional, naturalmente. Há pessoas que são uma espécie de super crentes, acham que nada lhes toca. Mas isso é tudo basófia. Basófia. Porque todos somos feitos da mesma massa. Assim como nós adoecemos no nosso corpo, podemos adoecer na nossa mente, ou na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E quando eu fazia clínica, eu atendi vários filhos de pastores, várias esposas de pastores, e só não tive nenhum pastor que eu me lembro, porque eu era um pastor também. Mas eu tenho um colega meu, e amigo, e irmão em Cristo, que é psiquiatra e psicoterapeuta, que atendeu vários pastores, mas não é pastor. Isto quer dizer que as pessoas, mesmo aquelas que têm mais responsabilidades na obra de Deus, são seres humanos. E portanto podem se sentir deprimidos, podem se sentir em baixo, podem sentir tristeza. E é claro que nós temos que ter um espírito positivo, é claro que nós temos que confiar em Deus, mas não podemos iludir as realidades. Porque da mesma maneira como alguém tem uma doença física e pode confiar em Deus, mas ele vai ao médico, da mesma maneira quem tenha uma doença emocional, como é a depressão, pode e deve fazer isso. Se a pessoa tem fé para não ir ao médico e resolver as coisas por si, tudo bem. A pessoa sobre si própria.
Mas sobre os outros, alguém dizer aos outros, como às vezes acontece, não, Deus vai curar, você não precisa ir ao médico, e depois a pessoa morre. Já tem acontecido. Isso ninguém tem o direito de fazer. Não é? Porque muitas vezes confundimos aquilo que Deus diz com aquilo que nós queremos. Aquilo que Deus diz, com o que Deus decreta, com aquilo que são os nossos desejos pessoais. A verdade é que somos todos feitos da mesma massa. E neste momento Davi está a sentir-se deprimido. Não é o primeiro. O profeta Elias sentiu-se profundamente deprimido, pediu a morte a Deus. E não só ele, outros profetas. Aconteceu com outros. Não é? Ele está a sentir-se deprimido. Ele diz: eu estou esquecido no coração deles, como um morto, como um vaso quebrado. A sensação de se sentir como um vaso quebrado significa inutilidade, uma sensação de inutilidade, uma sensação de incapacidade, uma sensação de impotência. Quem é que nunca se sentiu assim na vida? Em algum momento da sua vida. Certamente toda a gente já se sentiu assim em algum momento da sua vida. O vaso era um utensílio muito usado nos tempos bíblicos, tanto nas casas, na vida do dia-a-dia, como nas casas das famílias, como nas cerimónias religiosas. O vaso é um recipiente, não é? Não estamos a falar de vasos de flores. Que quando se diz vaso é alguma coisa que existe, é um objeto que existe para pôr alguma coisa dentro. Portanto, é um recipiente. Portanto, isto é usado tanto na vida do dia-a-dia, na vida cotidiana, como no culto a Deus, não é? No templo, etc. No antigo Israel, de acordo com a lei de Moisés, se houvesse alguma coisa que fosse considerada imunda e que tocasse num vaso, num recipiente, num prato, num copo, numa travessa de comida, qualquer coisa, fosse considerada imunda, cerimonialmente imunda, de acordo com a lei de Moisés, e tocasse naquele vaso, aquele vaso tinha que ser partido e deitado para o lixo. Diz lá em Levítico 11:33, todo o vaso de barro em que cair alguma coisa deles, quer dizer, alguma coisa impura, tudo o que houver nele será imundo e o vaso quebrado. O vaso quebrareis. Qual é o princípio aqui? É o princípio da pureza. Deus quer passar uma mensagem ao seu povo, no antigo Israel, de que é um Deus puro, que não admite a impureza. Então, esta era uma forma, uma ilustração, digamos assim, desse princípio da pureza. Se alguma coisa fosse considerada impuro, mas caísse dentro do vaso, tocasse no vaso, num copo, numa garrafa, num prato, numa travessa, numa tigela, no que fosse, esse utensílio tinha que ser partido e deitado para o lixo. Mas no tempo dos profetas também havia referências aos vasos. Isaías diz que a desobediência do povo de Deus levaria a que Deus os quebrasse no seu orgulho e altivez, como quem quebra um vaso. Diz lá no versículo 30, capítulo 30, versículo 14 de Isaías: e ele, Deus, o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Ou seja, Isaías está aqui a usar a imagem da desobediência do povo, que era rebelde para com Deus, para com a vontade de Deus, e andava no caminho da desobediência, dizendo: Deus vai-vos quebrar o vosso orgulho, a vossa altivez, como nós quebramos um vaso, e depois vai para o lixo. Mas, se nós avançarmos um pouco mais, outro profeta, o profeta Jeremias, ele já fala numa outra perspectiva. Fala na perspectiva da reconstrução. Na perspectiva da reconstrução. E então ele diz lá, como o vaso que ele fazia de barro, o oleiro, quebrou-se na mão do oleiro, o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então aqui Jeremias já nos dá uma perspectiva diferente, a perspectiva da reconstrução. Ou seja, aqueles que se deixam quebrar no seu orgulho, na sua altivez, se tornarem humildes, o oleiro, o nosso, ou o divino oleiro, pode reconstruir novamente. E daquele vaso, meter mais água outra vez, e agarrar no barro e amassar novamente, e pôr mais água para amolecer e fazer um outro vaso. A perspectiva da reconstrução. A diferença está
em que o vaso está acabado ou não está. Se o vaso está acabado, já não é possível fazer isso. Isaías fala nesse sentido. Se o vaso ainda está em construção, ainda está em formação, então já é possível construir. Jeremias fala disso. Ou seja, estamos a falar de vasos que são independentes de Deus, do divino oleiro, ou vasos que são dependentes de Deus. Aquele que é independente de Deus, aquele que está numa atitude de altivez, aquele que acha que está acabado, que está finalizado, que está perfeito, que já não tem nada que precise mudar, esse vai ser partido e vai ser lançado no lixo. Esse não tem recuperação. Mas aquele que tem a noção que está em construção, que está a ser construído, que as mãos do oleiro ainda têm muito de fazer nele, então esse será reconstruído. É por isso que a Bíblia fala em novo nascimento. Não é? O novo nascimento. É por isso que a Bíblia fala em restauração. Não é? O que é o novo nascimento que Jesus disse a Nicodemos? Que era preciso nascer de novo. É esta coisa simples. Tu estás a ser trabalhado pelo oleiro e houve aqui uma parte que saiu fora, que saiu mal, mas o oleiro vai pôr mais água e vai moldar outra vez e vai pôr os seus dedos de novo nessa peça e vai fazer uma nova peça. Nova peça, novo nascimento, nova vida. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Há uma arte e uma filosofia japonesa chamadas Kintsugi que tiram partido da imperfeição. E tanto eles acreditam um pouco, os japoneses, que quando algum objeto sofreu algum dano, algum dano, e se é um objeto que tem história, ele pode tornar-se ainda mais bonito, único e valioso. Uma coisa singular mesmo. E por isso, eles reparam os objetos de cerâmica partidos com tinta dourada. Em vez de esconder os defeitos e as falhas, eles são acentuados e celebrados e convertem-se numa prova da imperfeição e da fragilidade, por um lado, que está patente, visível aos olhos, mas também uma prova de resiliência, de capacidade de superação, de força e de beleza. Estão a ver a imagem? Isto é um exemplo. Estão a ver que aquela travessa está partida de cerâmica, mas os pedaços foram colados com cola, naturalmente, mas foram realçados com tinta dourada. Quando nós partimos alguma coisa deste género, nós tentamos disfarçar ao máximo a imperfeição, não é? Disfarça-se ao máximo. Antigamente não era tanto assim. Eu lembro quando era miúdo, havia nas casas normalmente uns alguidares de barro ou peças de barro, e depois havia alguém que fazia uns agrafos, uma espécie de, chamava-se gatos, não é? Para não deitar aquela peça fora. Aliás, antigamente aproveitava-se as coisas, não se deitava nada fora. Não é? Hoje é que nós estamos pronto a comer, pronto a vestir, pronto a não sei o quê, pronto a casar, pronto a descasar e não sei o quê. Então, sabe, uma imperfeiçãozinha vai fora e arranja-se outra. Mas antigamente não. Antigamente, normalmente, conservavam-se as coisas. Mas a nossa tendência é esconder a imperfeição. Aqui, neste caso, não é esconder a imperfeição. Os japoneses têm esta filosofia e fizeram dela uma arte. Eles não apenas não escondem a imperfeição, como realçam a imperfeição. E com isso demonstram que este vaso tem uma história. É por isso que as rugas não são para tirar com o botox. As rugas são histórias de vida. Amém? São histórias de vida. Quem tem rugas é quem já tem uma história. E eles não apenas colam, mas eles realçam. Eles têm orgulho, digamos assim, naquela peça. Não é uma peça que foi agora comprada ali na loja de chineses. Não. É uma peça antiga, que eles gostam muito, já deu muito uso. Eu não sei, no caso de uma travessa, quantas vezes esta família esteve reunida em dias especiais a comer comida que era levada à mesa numa travessa. Quantos dias felizes, quantos momentos especiais
eles tinham passado, e aquela peça fazia parte da história daquela família. Então, em vez de a deitarem fora, eles recuperavam-na, mas deixavam claramente com tinta dourada, digamos, as suas imperfeições, como quem diz, esta peça partiu-se, mas ela é importante para nós, ela tem uma história. Nós humanos somos frágeis e suscetíveis de sofrer danos e perdas. Muitas vezes isso acontece connosco. É preciso descobrir como apanhar os pedaços quebrados e reparar aquilo que foi partido nas nossas vidas. É preciso encontrar a forma de abraçar as nossas fragilidades físicas e emocionais e torná-las belas, em vez de as esconder. Em vez de as esconder. Quando nós escondemos uma fragilidade, é uma grande insegurança que nós mostramos. É uma grande insegurança. O Chipenda falou aqui sobre o irmão, que ele era muito brincalhão, e um dia partiu o dente da frente, e então, em vez de esconder o dente, ou de se rir para a mão à frente para não ver como as pessoas fazem normalmente, ele ria-se mais descaradamente, com a boca toda aberta, para ceder a falta do dente, e mandava fotografias para eles com a falta do dente. Ele ria-se da sua imperfeição. Quando nós escondemos as nossas imperfeições, é porque nós queremos presumir que somos perfeitos. E eu tenho uma má notícia para essas pessoas. Você não é perfeito, nunca foi perfeito e nunca será perfeito. Perfeito? Só Deus. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos imperfeições na nossa vida. E hoje escondemos, entramos no capítulo da hipocrisia religiosa, escondemos com estratégias para disfarçar, ou então nós assumimos que são imperfeições, lidamos com elas, resolvemos-las, procuramos resolvê-las, mas não as escondemos. Essas imperfeições são a prova de que somos uma longa história e que sofremos, mas também são a prova de que somos daquilo que somos e que somos daquilo que fomos e de que somos fortes. Vocês sabem que as atrizes, as mulheres atrizes modelos, normalmente controlam as fotos, ou tentam o máximo possível, elas ou alguém por elas, controlar as fotografias que lhes tiram. Por exemplo, se vão a uma sessão fotográfica, tiram 100 fotografias, aproveitam 3 ou 4. Porque são aquelas fotografias que as favorecem mais. Porque este perfil da esquerda não é muito bom, então o da direita é melhor. Vamos pôr da direita. Esta posição do corpo, esta posição da cabeça, esta posição do tronco, etc. E ainda não satisfeitos com isso, ainda vão para o Photoshop, que é um tratamento, um programa de tratamento de fotografia, ou outro qualquer, para tirar tudo o que é imperfeições. E então a gente olha para as fotografias dessas atrizes e desses modelos e achamos que aquelas mulheres são pessoas de outro mundo. Não têm uma imperfeição na pele, não têm uma manchinha, não têm uma borbulhinha, não têm uma verruga, não têm um nariz perfeito, têm um peito perfeito, têm tudo perfeito. Eu quero dizer, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe em lado nenhum. E porquê é que eles fazem isso? Porquê é que muitas vezes essas mulheres fazem isso, fazem questão de ser elas próprias, de dizerem eu não gosto desta, eu gosto desta, eu não gosto desta? Porque querem parecer perfeitas. E querem parecer perfeitas para quê? E é isto que é importante. Para serem desejadas, para serem amadas. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus nunca vai amá-la, nunca vai amá-lo a si, por você ser perfeito. Senão você está feito ao bife. E você não é, nunca foi e nunca vai ser perfeito. Deus não nos ama por sermos perfeitos, mas Deus ama-nos porque somos sua criação e que tem a sua expectativa colocada em nós. A versão religiosa destas atrizes é a hipocrisia, são os hipócritas religiosos que fingem ser perfeitos, sabendo que não são. Então fingem, para que sejam admirados, para que sejam considerados pessoas
excepcionais, pessoas diferentes, pessoas acima da média, pessoas como referência, e escondem, varrem por debaixo do tapete as suas imperfeições. Que tipo de vaso é que nós queremos ser? Que tipo de vaso é que tu queres ser? Que tipo de vaso é que eu quero ser? Eu quero dar aqui algumas dicas. Em primeiro lugar, nós somos chamados a ser vasos de honra, quer dizer, vasos santificados. Diz Paulo a Timóteo: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então nós somos chamados para ser vasos de honra, isto é, vasos santificados. Posso ouvir um amém? Ou o calor não deixa? Ou a máscara? É, vasos santificados, é isso que nós somos chamados para ser. Mas também somos chamados, aliás, Salomão também diz: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Ou seja, é preciso se purificar, é preciso santificar, é preciso tirar aquilo que não presta. E essa empresa, esse trabalho, essa tarefa que nós temos na nossa própria vida, e que muitas vezes projetamos na vida dos outros, mas devíamos projetar na nossa, esse trabalho de tirar as escórias, esse trabalho de tirar as impurezas, para que Deus nos possa considerar vasos de honra e que Deus nos possa usar como vasos de honra, é qualquer coisa que está na nossa agenda, na agenda de todo cristão. Amém? Sermos vasos de honra, santificados, onde Deus se possa orgulhar de nós. Amém? Mas também somos chamados para ser vasos de barro, isto é, vasos de humildade, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, dizia Paulo aos Coríntios, Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isto fala-nos de humildade. Apesar de tudo, nós somos vasos de barro. Apesar de tudo, nós não somos nada. Apesar de tudo, nós devemos enfrentar Deus numa posição, numa atitude de humildade. Nós nada somos. Havia um corinho antigo que dizia: sem Cristo nada somos neste mundo, sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, sem Cristo nós não somos nada. Mesmo com Cristo somos vasos de barro, vasos humildes que Deus nos pode usar. Mas também somos vasos, ou podemos ser vasos vindos do céu. O que é que isto quer dizer? Vasos de revelação. Há no livro de Atos dos Apóstolos está colocado um episódio em que o apóstolo Pedro, enfim, que achava que tinha dificuldade em compreender que o Evangelho, o Reino de Deus, fosse para os gentios. Pensava que era só para os judeus. E então ele teve que ter uma experiência com Deus nesse sentido. E um dia ele teve assim uma espécie de uma visão, um sonho, sei lá, que viu um vaso vindo do céu em forma de lençol, com animais que eram considerados impuros na lei de Moisés. E uma voz disse do céu, disse: Pedro, mata e come. O Senhor, não posso, nunca comi nada impuro, não posso comer. Não chames impuro aquilo que Deus purificou. Simbolicamente, isto representava que Pedro devia compreender que os gentios, aos olhos de Deus, já não eram impuros, que os gentios mereciam ouvir a palavra do Evangelho e que o Evangelho era para todos os povos de todas as nações. No dia seguinte, indo eles no seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor,
porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Nós podemos ser vasos de revelação. Este vaso, em forma de lençol, este vaso foi uma forma de Deus se revelar a Pedro e mostrar, não, os gentios também foram chamados à família de Deus. Jesus também morreu pelos gentios, não apenas pelos judeus. Por isso, prepara-te, porque os judeus fazem parte, porque os gentios fazem parte do reino de Deus. São chamados a fazer parte do reino de Deus. E a Bíblia diz que Deus dos 2 povos fez um só. Dos judeus e dos gentios fez um só povo chamado a Igreja. Nós estamos aqui a falar isto e parece que judeus é uma coisa muito longínqua. Mas nestes tempos, no primeiro século, e nesta região do mundo, grande parte das pessoas que faziam parte das comunidades cristãs eram judeus. Eram de origem judaica. E, portanto, o Evangelho nasceu dos judeus. Jesus pertencia ao povo judeu, Paulo também, Pedro também, todos os discípulos, todos os apóstolos. E, portanto, havia este problema. Hoje nós consideramos que os judeus no mundo são uma pequena minoria, não nos incomoda, mas nesta altura era qualquer coisa que era muito importante, que era muito premente, e os judeus faziam pressão para que os cristãos, os gentios, convertidos à fé, cristã, adotassem as práticas judaicas, as práticas da lei de Moisés, e guardassem o sábado e se circuncidassem e não comessem determinadas coisas. E esse choque na igreja do primeiro século foi muito forte. E por isso nós devemos não ficar presos à ideia dos judeus, mas pensar que estes judeus talvez hoje sejam outras pessoas, porque nós achamos que não merecem o Evangelho. Há algumas pessoas que nós achamos que não merecem ser alcançados pelo Evangelho, que não merecem ser perdoados, que não merecem ser alvo do amor e da misericórdia e do perdão de Deus. E se estivermos a pensar assim, estamos a pensar da mesma maneira como eles pensavam naquela altura. Não chames tu imundo ao que Deus purificou. Amém? Deus chama pessoas com toxicodependência a converterem-se a Ele e a mudarem de vida. Deus chama pessoas da prostituição a converterem-se a Ele e a mudarem de vida. Deus chama pessoas com problemas criminais a converterem-se a Ele e a mudarem de vida. E Deus também chama os cínicos e os hipócritas a converterem-se a Ele e a mudarem de vida. Não chamamos de imundo o que Deus purificou. Então nós podemos ser vasos de revelação. Revelação do quê? Revelação da misericórdia de Deus. Deus, na sua imensa misericórdia, Ele providenciou um plano de salvação para todos os seres humanos, independentemente da raça, da língua, da tribo, da nação, independentemente de ser maioria ou minoria de qualquer espécie. Deus quer salvar a toda a gente. O Evangelho é inclusivo. O Evangelho não é para pessoas muito bem comportadinhas, não é para pessoas muito certinhas, não é para pessoas, porque as pessoas muito certinhas às vezes são as piores. Não é para isso. O Evangelho é para todos. Para todo aquele que crê. E é por isso que Jesus enviou os discípulos a irem até os confins da terra. E os confins da terra, naquela altura, significam os confins da terra conhecidos. E os confins da terra conhecidos significam Portugal e Espanha, significam África, significam ali a zona da Turquia para lá da Turquia, que não era conhecido naquela altura, significa a norte, os países nórdicos, significa para lá dos limites do mundo que era conhecido naquele tempo. Jesus mandou-os até aos confins da terra. Ouça, para o Evangelho, esta mensagem da boa nova de salvação, esta mensagem da esperança, esta mensagem da bênção de Deus, da libertação, ser conhecida por povos desconhecidos ainda. E, portanto, eles não sabiam a quem iam pregar. Eles não sabiam a quem estavam a ser enviados. Eles não conheciam os usos, os costumes daquelas pessoas, alguns usos e costumes verdadeiramente selvagens, terríveis, mas eles foram enviados para anunciar o amor de Deus, porque todos precisam conhecer o amor de Deus.
E finalmente, nós somos chamados a ser vasos de ofrenda. Vasos de ofrenda. Isto é, vasos de adoração. 1 Reis diz: cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas e armaduras e especiarias, cavalos e mulas. E se faziam de ano em ano vasos para Deus. Vasos de adoração, vasos de ofrenda. Era uma ofrenda, era uma oferta. Amém? Irmãos, sejamos casos de honra, vasos de honra, santificados. Vasos de barro, humildes. Vasos do céu, de revelação para os outros, daquilo que conhecemos de Deus, passar aos outros aquilo que nós conhecemos de Deus. E vasos de ofrenda, isto é, de adoração. E se o oleiro tiver que nos quebrar, que nos refaça de novo. Às vezes os oleiros estão a moldar uma peça e aquilo não sai lá bem como eles queriam, ali qualquer coisa, então eles desfazem aquilo novamente, mais água, está a girar e está não sei o quê, o barro e começam outra vez. Se Deus tiver que fazer isso connosco, faça. Se Deus tiver que recomeçar connosco, recomece. Amém? Assim como o oleiro recomeça a fazer a sua peça de barro. Afinal de contas, quando nós dizemos que Deus é Deus de segunda oportunidade, e terceira oportunidade, e quarta oportunidade, estamos a significar o quê? Estamos a dizer que Deus vai começar de novo a trabalhar connosco. Vai nos dar uma nova oportunidade. E o nosso papel é apenas o papel de Samuel, do jovem Samuel, do adolescente Samuel, que disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Põe as tuas mãos na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Começa de novo. Começa de novo. Portanto, se Ele tiver que nos quebrar, que Ele possa fazer-nos de novo. Como o vaso que Ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça durante uns momentos, fechar os nossos olhos na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vasos quebrados. Certamente, todos nós já nos sentimos em algum momento da nossa vida desta forma, como um vaso quebrado. Já sentimos a inutilidade, já tivemos uma sensação de incapacidade, de não sermos capazes, de não sermos úteis. Já tivemos uma sensação de impotência, de falta de forças para fazer aquilo que é correto e que Deus espera de nós e que nós sabemos que é a coisa certa. Certamente todos já passámos por isso em algum momento da nossa vida, mas eu não quero terminar sem esta manhã dar a oportunidade de alguém que se sinta assim agora, poder receber a oração. Por isso eu vou pedir que todos possamos pôr a nossa mão sobre o nosso coração, independentemente de vocês se sentirem neste momento um vaso quebrado ou não importa. Deus conhece os corações, Deus conhece a sua mente, Deus conhece o seu coração. Eu vou orar a seu favor. E se você está nesta situação, creia que o Divino Oleiro está pronto, desejoso de pôr os seus dedos, as suas mãos na sua vida para o moldar de novo e fazer de si um vaso de honra, de bênção, de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu coloco no teu altar aqueles que se sentem
neste momento como vasos quebrados. Como todos nós já nos sentimos em alguma vez na vida. Eu oro, Senhor, para que Tu possas vir com a Tua gentileza, colocar os Teus dedos, as Tuas mãos na sua vida e possas moldá-lo de novo. Possas refazer esta peça que para Ti é preciosa. Esta peça na qual Tu tens tanta expectativa, Senhor. Esta peça na qual Tu queres investir tanto, Senhor. Esta peça que Tu amas ainda antes de estar concluída. Eu oro para que verdadeiramente, Senhor, Tu possas vir agora sobre cada uma destas vidas, Senhor, e refazer e reconstruir aquilo que está imperfeito, e reconstruir aquilo que falta, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para cada um dos meus irmãos e irmãs que está nesta circunstância, possa sentir que precisa deixar a sua vida aberta, a sua mente aberta, a que Tu possas entrar, influenciar, disponível para o Espírito Santo que possa vir sobre a sua vida e moldar como o oleiro molda o barro. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e glorificamos desde já pelas mudanças que Tu vais fazer, pelas mudanças que Tu estás a fazer, Senhor, em nome de Jesus, das quais redundarão peças, vidas, para a Tua honra e para a Tua glória. Vasos de honra, vasos humildes, vasos de revelação, vasos de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos porque, Senhor, Tu és aquele que transformas os vasos quebrados em vasos úteis. És aquele que não esconde as imperfeições, mas que pões a tua bênção, Senhor, e a Tua cor dourada da realeza em cada uma dessas imperfeições, para que o mundo veja que Tu és o Deus que restaura, que Tu és o Deus que reconstrói, que Tu és o Deus que respeitas a pessoa na sua história, mas que reconstróis aquilo que está partido, Senhor, aquilo que está quebrado, quando as pessoas são humildes e aguardam e pedem, Senhor, e estão disponíveis para que Tu o faças na sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a ser uma bênção na vida de cada um dos nossos irmãos e um exemplo, Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.